O pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. Alguma vez você já se fez essa pergunta? Como é que Deus olha para o meu pecado? Texto principal. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 27. Resumo da lição. Enquanto Davi via o pecado como algo que poderia ser escondido, Deus demonstra que o pecado é algo sério e que deve ser tratado com firmeza. A principal lição que nós tiramos da vida de Davi, entre tantas outras, é a questão de que, independente de quem eu seja, independente do cargo eclesiástico que eu tenha, ou mesmo independente do cargo de estadista que eu tenho, que eu sou um rei, um presidente, o meu pecado irá vir contra mim da mesma forma. Porque Deus, como diz Naum capítulo 1, versículo 3, Deus não tem o culpado por inocente. E o pecado sempre haverá uma consequência. Então é notório que nós devemos perceber que ainda que eu veja o meu pecado de uma forma simples, algo simples, simplório, Deus vê como uma afronta à sua santidade. Introdução. Nesta lição veremos o erro de um dos principais personagens bíblicos do Antigo Testamento, o rei Davi. Veremos um dos momentos mais tristes de sua trajetória como rei, o momento em que ele pecou e teve de aprender a lidar com as consequências de seus atos. Portanto, todo pecado que nós cometemos, um dia vai chegar à conta, um dia a consequência chegará. Ainda que muitas vezes as pessoas não saibam do nosso pecado, mas Deus está vendo e um dia Ele trará à tona. Então nós precisamos perceber que nós devemos confessar os nossos pecados e deixá-los. Vemos que Davi teve uma situação, por uma atitude sua, ele acabou cometendo um grande pecado diante do Senhor e grande foi a consequência. Portanto, não pense você que se fizer um pecado hoje, cometer um pecado hoje ou um pecado amanhã, que ficará impune, porque só você está vendo. Deus também está vendo. O pecado sob a perspectiva humana. O pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. No tempo em que os reis saíam para a guerra, o rei Davi, em vez de acompanhar seu exército, decidiu ficar no palácio. Ele ficou ocioso e certo dia no terraço de seu palácio avistou uma mulher banhando-se. Principalmente para você que é um jovem, eu tenho duas coisas a falar para você para te alertar. O primeiro é, você não deve se acovardar. Como todo mundo da sua faixa etária, vamos assim dizer, né, está trabalhando, por que você está em casa? Por que você também não vai trabalhar? Aqui no caso, os reis saíam para acompanhar o exército, então Davi tinha que fazer o mesmo, ele ficou em casa. Então, uma outra coisa da perspectiva também humana, principalmente para os jovens, é a questão de avistou uma mulher banhando-se. O pecado da carne é um pecado que é muito aflorado aos jovens, principalmente aos homens. As mulheres também, né, as meninas também, mas de modo geral os homens são mais aflorados. Então, o fato de ele ter visto, eu já falei aqui em algumas ocasiões e mais uma vez eu irei dizer, o homem é muito pego por aquilo que ele vê, a mulher por aquilo que ela ouve. Então, Davi sendo um homem, ele viu, né, o seu olhar viu uma mulher banhando-se, certamente banhando-se completamente nua, e muito provavelmente o lugar onde ela estava, ainda que fosse cercado por, vamos dizer, paredes, mas muito provavelmente não tinha um telhado. Então ele percebeu e a viu nua, por isso ele a cobiçou. Então, vou dizer para você, jovem, você é homem, jovem, cuidado com o que você está vendo. Aquilo que você está vendo pode levar você a pecar. E este pecado traz consequências terríveis, o pecado da carne. Claro que todos eles trazem, mas o pecado da carne demonstra um pecado que
fica um círculo vicioso, e isso é muito perigoso. E para as meninas, cuidado com o que você está mostrando. Cuidado, tenha cuidado com as suas vestes. Cuidado para o lugar onde você está. Talvez não esteja assim, não tenha um telhado e alguém possa ver você banhando-se. É bem verdade que nesse caso, quando você está se banhando na sua casa e por alguma razão não tem um telhado ou alguém está te observando de uma outra forma, você não tem culpa nisso, é verdade. Até porque você está dentro da sua casa. Agora, se você puder evitar, melhor. O cuidado com aquilo que parece inofensivo. Na atualidade, as pessoas tendem a relativizar o certo e o errado, e o pecado deixa de ser uma transgressão. A princípio, o pecado pode parecer um pequeno detalhe. Um pequeno detalhe muda toda a questão. Veja que Davi apenas observou a mulher banhando-se, tomando um banho, né? Trazer aqui para o nosso linguajar mais melhor. Ele viu uma mulher tomando um banho e ele cobiçou. Aparentemente parecia algo inofensivo. Ele está apenas observando, apenas olhando. Existe até um pessoal que fala hoje, né? Eu estou olhando, olhar não arranca pedaço, não é isso que as pessoas dizem? Então, mais uma vez, para as meninas, cuidado com aquilo que você está mostrando, com as partes do seu corpo, cuidado com esse negócio, porque a verdade é que no caso de Davi, especificamente desse caso, Davi era o culpado. Primeiro porque ele não tinha que estar em casa, né? Enquanto todo mundo estava na guerra e ele em casa, o bonito estava em casa. Então ele está completamente equivocado. Estava errado também porque ele acabou vendo que não deveria. Uma vez que ele viu, o que ele devia fazer? Afastar, olhar para o outro lado, já que ele viu a primeira vista, não há erro nisso. Vou te dar um exemplo. Imagina que você está passando na rua, na sua cidade ou em qualquer um outro lugar e porventura, no primeiro olhar, você vê uma mulher com roupas indecentes ou se mostrando. Você não tem culpa daquele teu olhar. Aquele teu olhar foi um olhar natural. Você está passando e você viu. Agora, quando você continua olhando e às vezes até vira o pescoço para olhar, aí é pecado. Aí você está desejando. Jesus falou que aquele que com seus olhos já desejou uma mulher cometeu pecado com ela. Então, o início, né, aquilo que parece inofensivo, não é inofensivo. Portanto, não tenha a pretensão de achar que você é fortão e que você pode olhar que não vai acontecer nada. Não, você está pecando contra Deus. Então, a primeira vista, né, no caso de Davi, se Davi viu a mulher tomando banho, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que se desviar, que a primeira vista ele não sabia que ela estava ali, observou, acontece. Agora ele não podia continuar vendo. Então, isso precisa ter um cuidado, né? Os planos de Davi para encobrir o seu pecado. Findando o luto pela morte do bravo soldado, Davi se casa com Batseba e dá à luz um filho, fruto de um adultério e um homicídio que o rei acreditava estar camuflado. Quantas pessoas hoje estão cometendo pecados na igreja e acham que está tudo camuflado, está tudo bem? Não, não está. Deus está vendo. E haja vista que há uma grande questão aqui, que muitas vezes o ser humano de modo geral, homem ou mulher, quando comete um pecado e não vem logo uma consequência ou um escândalo por causa desse pecado, qual é a tendência que nós pensamos? Está tudo bem entre eu e Deus. Não é assim que a coisa funciona. Quando nós pecamos e nós sabemos que pecamos, nós devemos confessar o nosso pecado ao Senhor. Então veja que o bravo soldado, amigo de Davi, braço direito de Davi, depois da sua morte, Davi arquitetou uma situação para ficar ileso, para encobrir o seu pecado. E quantas pessoas hoje não estão fazendo o mesmo, não estão encobrindo o seu pecado, achando que estão encobrindo o pecado, mas não estão. Tudo está patente diante dos olhos do Senhor. O pecado sob a perspectiva de Deus. O pecado é algo desagradável para Deus. Para Davi tudo estava resolvido. Urias estava morto, Batseba se tornou
desimpedida para o casamento, mas um filho seu nasceria. Ninguém estava incomodando o rei sobre esse assunto. É um pecado que está por trás das cortinas. Ninguém está vendo, ninguém sabe, ninguém viu. Deus não revelou a ninguém. Então, está tudo bem. Não, a Bíblia diz que pareceu mal aos olhos do Senhor isso que Davi tinha feito. Será que eu não estou fazendo algo que está parecendo mal diante dos olhos do meu Deus? Nós devemos nos questionar, nos perguntar acerca deste tipo de negócio, porque podemos estar pecando diante do Senhor. E o pecado, nosso pecado, afronta a santidade de Deus. Então, Davi estava no famoso bem bom, estava numa boa. A mulher estava desimpedida, Urias estava morto, estava tudo tranquilo. Mais um filho seu nasceria, seria mais uma alegria, mais uma criança dentro de casa, né? Ali no lar, no palácio, estava tudo de boa, tudo tranquilinho. Mas veja que ninguém estava incomodando Davi a respeito deste negócio, mas veremos que a coisa vai desandar. Não estava tudo bem. Deus não estava vendo o pecado da mesma forma que Davi e não estava sendo complacente com as atitudes do rei. O Senhor, que é grande em misericórdia, estava dando um tempo para que Davi se arrependesse. A perspectiva do pecado para o homem e para Deus são completamente distintos, porque o homem vê o seu pecado como algo normal, natural. Às vezes até ele se incomoda com aquele pecado, mas nada que o afronte, né? Ele, de modo geral, porque a pessoa que vive uma vida de pecado, como dizia o saudoso pastor Nilson do Amaral Fanini, ou a pessoa que não sente o fardo do pecado é uma pessoa simplesmente morta. E é bem verdade, porque a pessoa que não sente mais, a pessoa vive uma vida de pecados. Então, mais um pecado aqui, outro pecado ali, e ela não percebe mais. Então, para ela, um pecado é só algo normal. Mas na perspectiva de Deus, não. Na perspectiva de Deus, um pecado afronta a sua santidade. É uma afronta a Deus, é uma desobediência ao Senhor. Então, não estava tudo bem. Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Assim como muitas pessoas em nossos dias, muitos estão vivendo em pecado e se sentindo os intocáveis. É algo interessante falar nesse ponto, eu já vou continuar, mas é interessante que nos dias atuais vemos que, principalmente pastores, acham que são intocáveis, porque se eles cometerem pecado, está tudo bem, está tudo tranquilo, porque ele é o pastor. Não está tudo bem, não está tudo tranquilo. O pastor que peca diante do Senhor precisa ter a mesma punição que um membro, né? Porque todos nós somos um corpo de Cristo. É claro que se houver arrependimento da parte do pastor, ele sim até pode voltar a exercer o cargo eclesiástico, entretanto, ele precisa passar pelo mesmo processo que um membro passaria se cometesse o mesmo pecado. Ou seja, o pastor, os líderes, eles não são intocáveis. Algumas pessoas até usam, né, até a ideia de Davi mesmo, que Davi disse para não tocar em Saul, porque o Saul era ungido do Senhor. Todos nós somos ungidos de Deus, somos sacerdócio real, todos nós. Mas no caso ali de Saul, Saul não era pastor, Saul era rei. É completamente diferente. E quando fala também sobre a questão de Salmos, para não tocar nos profetas, nos ungidos do Senhor, lá no livro de Salmo 115, ali o Senhor estava falando para outras nações sobre a questão de Israel, e não que o pastor é ungido do Senhor e ele é um intocável, não é nada disso. Todavia, no seu tempo, Deus confrontou o pecado de Davi por meio do profeta Natã. O profeta é enviado até o rei para lhe contar a história de um homem pobre que tinha apenas uma linda cordeirinha, e de outro, um homem rico que possuía muitas ovelhas, mas que cobiçou e tomou a cordeirinha do homem pobre. Davi ouve Natã e diz que o homem rico merecia morrer. Então Natã diz ao rei: Tu és este homem. Davi é desmascarado pelo Senhor. Olha que Natã foi um profeta de muita coragem para falar isso para um rei. Deus usou Natã de uma forma extraordinária para desmascarar Davi. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus,
cometeu um pecado e Deus não iria deixar isso impune. O famoso a máscara caiu, né? Então, Davi agora, o que vai se fazer? Davi agora não tem mais argumentos. Por quê? Porque agora o pecado veio à tona. O profeta Natan falou claramente a situação de Davi. Então veja que muitas vezes nós nos deparamos com o mesmo cenário. Quantas pessoas são desmascaradas e nós parece que nós não acreditamos que aquela pessoa fez tal coisa. Mas Deus, Ele usa os seus profetas, os seus ungidos, né, as pessoas, os seus servos, né, e servas para revelar o profundo e o escondido. Nada fica impune diante do nosso Deus. E aqui, no caso de Davi, ele foi desmascarado. Há uma questão aqui sobre a questão de que Deus ama o pecado, mas condena. Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Deus também condena o pecador, né? Como já falei, Deus não tem o culpado por inocente. O julgamento do pecado sob a perspectiva humana e a misericórdia divina. O julgamento de Davi. Interessante como o ser humano tem a tendência de julgar com severidade quando é outra pessoa que está pecando. Do ponto de vista humano, a penalidade sobre o pecado vai depender de quem o cometeu, totalmente diferente da justiça divina. Ou seja, Deus não vai olhar se uma pessoa... Eu vou trazer aqui uma dinâmica que só para a gente entender, de modo geral, a pessoa que talvez seja a pessoa menos vista na igreja é o zelador da igreja, talvez seja o menos visto. Então, vamos colocar o zelador como uma pessoa pequena numa questão eclesiástica e o pastor como o maior grau eclesiástico na igreja. Tanto um quanto o outro, quando pecam, para Deus é a mesma coisa, porque a justiça divina, ela é igual para todos. Agora, é diferente da perspectiva humana. Não vale o pecado que cometeu, vale quem foi que cometeu. Vou te dar mais esse exemplo. Se o zelador cometer um pecado, ele terá uma punição. Mas se for o pastor que cometeu o mesmo pecado, aí ele não tem punição. Porque ele é o nosso pastor. Então veja como é que a balança pesa para um lado, mas não pesa para o outro. Então é claro que aqui a questão do zelador é só uma questão para a gente, de uma forma bem figurada, só para a gente entender, né? Porque nós sabemos que tanto o zelador como o pastor para Deus é a mesma coisa e diante de toda a congregação é a mesma coisa, somente as funções são diferentes, né? A questão de valor tanto do homem quanto da mulher, tanto da questão eclesiástica ou não, o valor é o mesmo. O pastor não tem mais valor do que o zelador, assim como o zelador também não tem mais valor do que o pastor. Todos nós somos iguais, mas é só para a gente ter uma dimensão sobre a questão da perspectiva humana, né? Muito provavelmente todo mundo quer tirar foto com o pastor, mas ninguém tira foto com o zelador. Todo mundo quer a visita do pastor, mas poucos são aqueles que gostam da visita do zelador, só para a gente ter mesmo esta dinâmica. Então, é muito interessante essa questão da tendência de julgar. Eu vou julgar com severidade quando o pecado é do outro, mas quando for eu pecar, então eu quero que seja mais brando. Também tem esse ponto, e este é o ponto aqui. Nós somos muito severos para julgar os outros, mas para nós tem que ser brando. Não era bem assim. E não é isso que as pessoas dizem hoje, fazem hoje. Eu não queria fazer isso não. Mas claro que a pessoa está fazendo isso há anos, há muitos e muitos anos. Só que como dessa vez ele foi descoberto, aí a pessoa joga uma conversa aqui, outra conversa ali. Não queria fazer isso não. Você não queria fazer isso não, mas já está fazendo isso há 10 anos e não queria fazer isso não. E aí? Então nós temos que julgar com a reta justiça. O que vale para um, vale também para o outro. A confissão de Davi. Somente após Deus, por meio do profeta Natan, confrontar o pecado de Davi e expor as consequências que ele sofreria, é que o rei confessa seu pecado. Bom, ao menos ele confessou, né? Há pessoas que, mesmo quando é colocado as consequências, o pecado é exposto, ainda assim a pessoa continua negando e não confessa, né? Pelo menos Davi teve essa hombridade de confessar. Mas não basta confessar, faz-se necessário o sincero arrependimento e a mudança de comportamento. Isso aqui é uma outra questão também. A pessoa confessou o pecado, deixou o pecado e confessou, agora com um arrependimento sincero, ele tem uma mudança de comportamento. Aí sim. Davi não via problema no pecado desde que fosse oculto.
Então, não é hoje a mesma coisa. As pessoas não têm o pecado. Não tem problema eu estar pecando porque está em oculto mesmo, ninguém está vendo. Então está tudo bem. Agora, quem é que tem a coragem de confessar? Me lembro que teve um grande pregador há muitos anos, cerca de uns 30 anos mais ou menos. Ele teve uma atitude assim, de muita coragem. Ele confessou o pecado não somente diante de Deus, mas diante de um estádio inteiro ele confessou o seu pecado. Isso é muito difícil, mas Deus o honrou tanto que o seu ministério continua até hoje. O arrependimento sincero de Davi é a misericórdia de Deus. Uma das consequências imediatas foi a enfermidade de seu filho com Batseba. Davi ficou por 7 dias jejuando e prostrado diante de Deus, intercedendo pela a criança até que ela morreu. Isso aqui traz uma questão muito dolorosa, né? Que é que às vezes, mesmo arrependido e orando a Deus com o coração contrito, a consequência virá da mesma forma. Mesmo a pessoa que confessou o seu pecado, deixou, está orando, jejuando, prostrado diante do Senhor, arrependido de coração, com o seu coração sincero diante de Deus, ainda assim pode vir a consequência. E veja que, olha que consequência. A consequência é que uma criança agora está morta por uma consequência de um pecado. Então veja que, imagina o coração de Davi com a morte de seu filho. E ele sabendo que a culpa era dele. Então veja que quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa, temos a mesma atitude, né? Às vezes com o coração prostrado diante de Deus, pecamos e ainda assim o Senhor não tira a consequência do pecado. Por quê? Porque Deus é justo. Aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará, como diz Gálatas capítulo 6, versículo 7. Então, muitas vezes as pessoas se enganam, achando que porque estão com o coração sincero diante do Senhor, o Senhor irá poupá-los de todas as consequências. Não. De maneira nenhuma. É claro que não necessariamente de maneira nenhuma. É possível que uma situação ou outra, Deus até poupe a consequência. Às vezes por uma questão não foi algo tão grandioso, mas talvez até aconteça, né? De a pessoa não sofrer as consequências. Mas de modo geral, isso é só uma questão de... É uma exceção. Às vezes acontece uma exceção, não é uma regra. Pode acontecer uma exceção de que a pessoa cometeu algum pecado e não houve uma consequência mesmo depois de confessado, né? Isso é verdade. Mas de modo geral, todo pecado, mesmo confessado, mesmo a pessoa diante do Senhor com sinceridade, ela sofrerá as terríveis consequências. Portanto, procure guardar o seu coração de pecar, procure não olhar para aquilo que você não pode ver. Você entendeu, né? E você também entendeu que você também nem tudo aquilo você pode mostrar, né? Você também entendeu, né? Conclusão. O exemplo de como Davi lidou com o pecado e como Deus estava vendo o erro cometido por ele e seu desfecho são uma boa ilustração de como é o pecado sob a perspectiva de Deus, que é santo. O julgamento de Deus é imparcial. Todavia, aqueles que, como Davi, se arrependem e abandonam o pecado, a misericórdia divina os alcança. Eu gosto muito dessa palavra imparcial. O que é imparcial? É não ter parte com nenhuma das partes. Ser imparcial, de modo geral, é o seguinte: o que serve para um, serve para outro. Vou te dar um exemplo melhor. Não é porque o meu time jogou pior e ganhou que ele é o melhor. Não, eu tenho que ser justo. O meu time jogou mal, venceu o jogo, mas não mereceu. Isso é ser imparcial. Independente das circunstâncias, você fala sempre a verdade. Você é sempre neutro naquilo que você fala. Neutro que eu digo não é que você não tem uma posição ou outra, é que a sua posição é firme. Alguém está errado. Vou te dar um exemplo melhor. Vou pegar aqui a figura da mãe, que geralmente a mãe é uma pessoa mais justa. Geralmente todo mundo é ligado à mãe. A sua mãe cometeu um erro, mas você vai lá e diz: não, mãe, a senhora está errada. Ela é sua mãe, mas mesmo ela sendo sua mãe, você é firme para dizer que ela está errada. Isso é ser imparcial. Você poderia: não, mãe, a senhora não errou não. Ela é sua mãe, né? Você a ama, então você vai dizer o quê? Não, você não errou não. Isso aí é ser parcial.
imparcial é quando, independente de quem seja que está falando errado, fazendo errado, você vai condenar. E independente de quem está fazendo certo, você também vai aplaudir. Isso é ser imparcial. Hora da revisão. Número 1. Em vez de acompanhar seu exército, ele decidiu ficar no palácio. Então, crente, sai do palácio, vai orar. Vai buscar o que fazer. Fica ocioso não. Você não pode ficar ocioso, não é de Deus não. Número 2. Ela era filha de Eliã, neta de Aitofel, principal conselheiro do rei, e principalmente esposa de Urias, o Eteu. Número 3. Davi pediu ao general do exército Joabe que mandasse Urias para falar com ele, depois de conversar com Urias e fazer perguntas a respeito da batalha. O rei manda Urias ir para casa para ver a esposa, mas seu plano não deu certo. Número 4. Davi, depois de ouvir Natã, diz que o homem rico merecia morrer. Número 5. O Salmo 51. Então veja que aqui, Davi, apesar de todas as suas artimanhas para se livrar do pecado, ele não se livrou. Eu acho muito interessante, principalmente aquela questão de que Davi falou para que Urias fosse para casa e lavasse os pés. Lavar os pés aqui é uma figura de linguagem para dizer o seguinte: tenha relações sexuais com a sua esposa. Se Urias tivesse feito isso, o que aconteceria? Ela certamente ficaria grávida, até porque ela já estava, e como ia ficar no mesmo dia, ele ia ter relação sexual no mesmo dia que Davi também teve, ou um dia ou outro de diferença, quando essa criança nasceria, o que aconteceria? Todos iriam dizer que era filho de Urias. Então Davi iria se safar do pecado, mas Deus não permitiu, tanto que Urias não foi para casa, ainda que Davi ainda tentou alguma artimanha para ele ir, né, para embebedar ele, e ainda assim ele não foi. Então veja que a fidelidade de Urias diante do rei Davi, e ainda assim Davi apunhalou ele pelas costas, tanto que levou ele para ir para a guerra, e assim ele morreu, né? Vemos que assim aprendemos que Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, também cometia pecados. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!